Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Bom, nossa disciplina ela começou com uma revisitação histórica da criança, desde a Idade Antiga até o Brasil. Falei um pouquinho das políticas assistencialistas no Brasil. Enfim, percorremos esses aspectos formais, leis educacionais, decretos-leis que refletem diretamente sobre a educação infantil. E o segundo trimestre ele é marcado pela concepção de criança, de família, de infância, de sociedade, na perspectiva dos mais variados pensadores, das mais variadas ciências. Nas aulas passadas eu falei para vocês de Heinrich Pestalozzi e de Froebel. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau. Como Rousseau via a criança, como ele via a educação, como ele via a infância, esses aspectos. Eu não vou demorar muito no autor Rousseau, porque no terceiro ano vocês terão disciplina Fundamentos, talvez comigo mesmo, que vai comentar contrato social, desigualdade entre os homens, Emílio novamente. Então eu fiz um recorte bem sucinto de um livro do Rousseau de 1762, né, que é o Emílio, para poder comentar como ele achava que deveria ser a educação da criança. Se vocês não fossem ter no terceiro ano esse autor, eu iria fazer uma biografia dele pormenorizada. Mas eu vou poupar o trabalho para que vocês não vejam duas vezes a mesma coisa. Então, peguem essa noção de Rousseau como sendo uma introdução, e lá no terceiro vocês vão ter um aprimoramento em fundamentos filosóficos. Talvez eu serei o professor de vocês. Se esse for o caso, irei aprimorar. E o vídeo tá também no meu canal do YouTube, né? Não é um canal que visa curtida, nada disso. É um canal que foi feito exclusivamente para sala de aula. Mas lá na playlist terceiro ano tem algumas informações sobre o Rousseau. Professor, fiquei curioso sobre a biografia dele. Abre lá no meu canal, vai na playlist Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação, que você vai encontrar uma aula mais pormenorizada sobre Emílio ou da educação. Então, já é um tema que eu já comentei com vocês, com outra turma, perdão. Vamos lá então, o que o Rousseau fala da educação? O Rousseau é um pensador que influenciou muitos autores, né? Nós vamos falar de De Crowley e de Montessori daqui a pouco tempo. Vamos falar de duas obras da Montessori, Pedagogia Científica, Criança e Mais Coleção Grandes Educadores. Ele influenciou toda uma geração com sua maneira de pensar, dizendo que a criança não pode ser vista como um ser em transição, né? Ele está muito junto com a ideia do francês Philippe Arrier, que mencionou, né, o historiador recente, que mencionou que a criança era vista como um vir a ser. Para Rousseau, a criança tem que ser respeitada na sua condição, enquanto uma criança, enquanto alguém com possibilidades. Ele via como ultrajante o fato de um adulto chegar para a criança e dizer: não, faça isso porque no futuro você vai usar, no futuro você será tal coisa. Ele fala assim: quanta arrogância desse adulto. Quer dizer que ele já sabe o futuro da criança. Um adulto que se perguntar sobre o próprio futuro, ele não vai saber dizer nada. Mas ele se atreve a dizer sobre o futuro da criança. Quanta arrogância, né? E aí ele tem a seguinte proposição: eu não sei o que é uma boa educação. Eu não sei o que uma criança tem que ter. Eu sei o que ela tem que ter hoje, em 1762. Mas essa criança, ela vai ser colocada, ser exposta de modo geral e definitivo perante a sociedade daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos será 1782. Não será possível que nesses 20 anos o mundo tenha mudado e o que eu ensinei para a criança já deixe de ter valor? Né? Então é a pergunta que ele faz. Por que eu vou ensinar um valor se eu não sei se esse valor vai se sustentar ao longo do tempo? E, poxa, então não vamos educar a criança? Rousseau diz: não, dá para educar. Só que ao invés de eu dizer qual é o certo, eu vou dizer o que a criança não pode fazer. Vou incentivar ela a se afastar dos vícios, de toda forma de vício. É o que ele chama de educação natural.
fazer com que a criança aprenda por si só, aprenda de modo progressivo. O Rousseau escreve essa obra, Emílio da Educação, né? Não sei se vocês sabiam, mas o Rousseau ele é um grande filósofo e de quando em quando ele era tutor de algumas crianças burguesas. Então ele cria um personagem fictício chamado Emílio para ensinar as crianças como essas crianças deveriam ser, para ensinar a sociedade como as crianças deveriam ser educadas. E a ideia dele ele está falando da educação de uma criança burguesa, né? Ele não se preocupa com crianças pobres. Para situar vocês, pense assim, as crianças burguesas tinham um tutor, né? Quem tem grana, quem tem o cash para pagar, elas tinham um tutor que era responsável por elas, e esse tutor orientava em tudo, como se fosse, igual você vê nesses filmes lá, uma mulher, um homem que fica junto com a criança o tempo todo. E as crianças pobres? As crianças pobres não têm nem o que comer, então elas iam trabalhar, iam brincar no meio do mato. O riquinho, se tivesse uma marca de terra no rosto, a mãe ia ficar louca da vida com o tutor. Então a criança era entorpecida. A criança não aprendia a falar porque ficava num quarto, não ouvia a própria voz. Imagina aquela pessoa criada, aprendia latim, aprendia grego, sem saber por que aprendia grego, levava reguada na mão se não entendesse direito as coisas. O Rousseau fala, vocês estão entorpecendo essa criança. Deixa a criança soltar energia, correr, ser preparada fisicamente também. Por que eu vou ensinar uma criança a ler se ela ainda nem entende o significado, não entende nada, nunca vai usar a leitura? Então, para Rousseau, a educação deve atender às necessidades da criança e ser gradada de acordo com seu desenvolvimento natural. Quando que eu vou ensinar o Emílio a ler, o Emílio hipotético? Quando ele precisar da leitura para viver. Até então eu vou incentivar outras coisas, né? A leitura não é a prioridade. Essa é a concepção que o Rousseau nos oferece. Feito esse prólogo, vamos lá à apostila que eu lhes enviei, aula 11, Emílio da Educação. Como eu lhes avisei, é uma apostila resumida. Se vocês quiserem todo o material de Rousseau que eu preparei para o terceiro ano, basta você mandar mensagem no meu Classroom que eu lhes enviarei. E se quiserem ver as aulas, como eu falei, basta ir em Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação, que as aulas são bem similares. Bom, aí ele já começa no livro 1, já pegando no nosso pé ali, né? Ele fala assim, a educação é um hábito, né? Você aprende com a prática. As boas instituições sociais são aquelas que sabem desnaturar o homem, tirar-lhe de sua existência absoluta, para dar-lhe outra relativa e colocar-lhe o eu na unidade comum. Daí aqui ele continua, um pobre não precisa de educação, ele pode tornar-se homem sozinho. Por que ele fala isso? Porque o pobre da época dele era uma criança que brincava, que aprendia com os outros. Então não precisava ficar alguém o tempo todo cuidando. O pobre via cobras no meio do mato, via animais selvagens e sabia como agir. O cara do burguesinho ali não sabia nada. Se ele visse uma cobra, ia chorar, ia gritar se o mosquito sentasse no braço, né? É mais ou menos isso que o Rousseau está nos dizendo. Começar a educação antes que a criança fale ou compreenda. Ele nos orienta também a um conceito que é importante para ele, que é a ideia de império. Durante a educação, você tem que tomar muito cuidado para que a criança não te manipule. Se você descuidar um pouquinho, ela vai te manipular. Essa ideia de império sabe aquela criança que faz chantagem? Começa a chorar qualquer coisa, começa a te testar? Toda criança, em dado momento, ela vai te testar. Se você sempre ceder às vontades dela, você vai ser as mãos dela. Vai fazer birra para você pegar alguma coisa. Quando ela não quer ir em algum lugar, ela vai chorar se você for embora. Ela vai chorar sempre e vai comandar você, vai mandar na tua rotina. Traduzindo para o dia de hoje, se você estiver assistindo um programa, ela vai acostumar a assistir aquele programa que ela assiste e já vai se achar que manda na casa. Ah, eu vou deixar esse programa para ver se ela acalma. Então cuidado nesse negócio, eu vou deixar esse programa, eu vou deixar o programa tal, porque você pode estar criando um tirano dentro de casa. Se você não questionar, né,
Ah, vou deixar porque senão ela estressa. Eu vou deixar porque senão ela chora. Mas a criança, ela tem que ter algumas frustrações na vida também. Não tem que ser acostumada a tudo conseguir. Porque depois a tua criança que você deixou todo, né, o teu irmão, o filho, enfim, vai chegar numa sala de aula com professores que não podem deixar. Aí nós vamos ser os primeiros a dizer para ela assim: não, aqui você não pode. Como assim eu não posso? Na minha casa eu podia assistir o que eu queria. Eu trocava tudo à medida que eu queria. Se o pai estivesse conversando alto, eu fazia birra, o pai tinha que sair. Né? Então, essas questões que o Rousseau fala. A criança ela tem que ser disciplinada. Né? E educação não é você deixar a criança por conta própria. Ela vai aprender no próprio ritmo, mas ela será educada. E você terá dor de cabeça, você terá conflito, você terá barulho, você terá tudo quanto é tipo de coisa que imaginar. E vale a velha máxima que vocês estão cansados e cansadas de saber. Se não teve dor de cabeça, se não teve trabalho, provavelmente porque você não educou de fato e só deixou a criança se divertir. Né? Então são essas questões que o Rousseau coloca no início do livro 1. Crianças na cidade resmungam, ficam fechados com a governanta, já comentei com vocês. No livro 2, ele defende que a criança tem que sofrer um pouco, né? Essa ideia está um pouquinho datada já. Que pensar dessa educação bárbara que sacrifica o presente a um futuro incerto, que acumula a criança de cadeias de toda espécie e começa por torná-la miserável, a fim de preparar-lhe ao longe. Não sei que pretensa felicidade de que provavelmente não gozará nunca. É o que eu acabei de dizer para vocês, né? Provavelmente o futuro para qual estou educando a criança não existirá mais após 20 anos. Ainda mais em um mundo cíclico como o nosso, né? Você educa para uma coisa, não existe mais. A título de informação, eu lembro muito bem, lá nos meus idos da infância, na cidade do interior, eu fiz curso de datilografia, porque todo mundo ia ter que fazer curso de datilografia. Ninguém fala que fez isso mais porque é uma vergonha, né? E eu tô falando em 1995, fiz curso utilizando o Windows 95 de datilografia porque ia ser um diferencial no mercado. Hoje em dia vocês digitam com o olho fechado, sem nunca ter feito curso nenhum. Né? Tinha aquelas teclas lá ainda, SDF espaço, SDF espaço, nunca esqueça aqueles cursos. E para quê? Né? Para digitar muito lento. Então tem que tomar cuidado com algumas formações que elas não vão ser úteis, que antes delas serem utilizadas, elas vão cair de moda. Antes de eu me tornar adulto e de me transformar em professor, de formar professor, aquele curso já tinha perdido o valor e assim muitas coisas na vida. Certo? É isso que o Rousseau está falando, que o mundo muda muito rápido para você sacrificar a criança por pequenas coisas. Aí ele continua aqui, a felicidade do homem nessa terra não passa de um estado negativo, então para ele a felicidade não era você desfrutar plenamente a bonança, as boas coisas, mas é você evitar o sofrimento. Um homem feliz é um homem que não sofre, na perspectiva de Rousseau. Por isso, a educação não seria afirmar valores, mas rejeitar vícios. Essa é a concepção do Rousseau. Aí ali, no capítulo 2, nós temos aquela velha definição do Rousseau, né? Não devemos acostumar a criança a tudo conseguir, não existe perversidade original no coração humano. Então ele defende que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Se ele afastasse o homem dos vícios da sociedade, o homem, né, aqui entendido como ser humano, seria uma boa pessoa. Essa é a concepção que o Rousseau tem de educação. Bom, no livro 3, ele fala sobre como deve ser o ensino, reforça que a felicidade natural consiste em não sofrer, que nós aprendemos pela experiência, que é através dos sentidos que nós aprendemos. E eu finalizo assim esse vídeo para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu finalizarei a obra Emílio da Educação. Eu falei sobre o Rousseau, que ele defendia uma educação natural, que ele defendia, de certa maneira, você limitar o poder da criança, não ceder às vontades da criança o tempo todo, porque senão ela vai dominar sobre você. Falei que ele diz que ele via a criança
como sendo alguém no presente e que não queria jamais sacrificar o presente da criança em nome do futuro. Não queria essa expressão, olha, você está aprendendo isso para usar naquilo. Eu finalizarei na próxima aula, então, o vídeo, Emílio.